Oi, viajantes da vida! Bem-vindos a mais um capítulo das nossas reflexões curtas, baseadas lá nos livros da codificação, preferencialmente. E hoje, observando até aqui em volta, observando algumas coisas interessantes que eu tenho ouvido de filhos, dos netos da alma, crianças muito tenras, muito pequenininhas, mas que revelam uma esperteza, um atilamento que às vezes deixa adultos de boca aberta, não é verdade? E a gente começa a pensar, bom, esses espíritos que estão chegando aí, a gente tem ouvido falar tanto de transição planetária, tanto de movimento de espíritos, de migrações, de idas e vindas. Será que nós não estamos vendo aqui nas nossas crianças, nos jovenzinhos que estão chegando, aquela geração nova falada lá na Gênesis, aquela geração que vai mudar o mundo? Pode ser, é bem verdade. E não foi na Gênesis que isso foi falado a primeira vez, não. Foi lá no Livro dos Espíritos. Hoje, o Livro dos Espíritos vai ser o nosso companheiro de reflexões. São poucas perguntas, mas que vão fazer a gente pensar o seguinte, peraí, eles até podem ser espíritos mais amadurecidos, mais evoluídos do que a gente, mas qual é o nosso papel na vida deles? Qual é a nossa história na história deles? Porque de vez em quando as pessoas dizem, meu filho é mais inteligente do que eu. Pronto, e não faz nada para ensinar outras coisas. Eles podem até ter muito desenvolvimento intelectual, mas eles não têm experiência. Talvez a experiência de vida que já nos marcou. E aí Allan Kardec também ficou ocupado com essa questão lá no Livro dos Espíritos. Na questão 379, lá na segunda parte já, ele vai perguntar aos benfeitores espirituais exatamente isso que nós estamos falando aqui no vídeo. Olha que interessante. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto de um adulto? Mas não é, gente. Não dá a sensação, algumas vezes, que eles são mais do que a gente? Que dificuldade que a gente tem para lidar com eletrônicos? Como a nossa comunicação ainda, nós adultos, nós os mais antigos, ou como eu costumo brincar, nós o pessoal da TI, que não é tecnologia de informação não, tá gente? É da terceira idade mesmo. A gente fica ali com a maior dificuldade, erra a tecla, aperta onde não deve, mesmo tendo feito curso de datilografia, aprendendo a digitar com os 10 dedos, a gente não consegue digitar com a rapidez que eles digitam. Mas essa habilidade toda, esse desenvolvimento todo, significa que eles estão acima de nós e que nós não temos nada para fazer? E aí, olha a resposta dos espíritos, porque essa resposta da 379 até pode parecer dizer que sim, que eles estão acima de nós e que não temos nada para fazer. Presta atenção. Pode ser mais desenvolvido se progrediu mais, pois é apenas a imperfeição dos órgãos que o impede de manifestar-se. O espírito age de acordo com o instrumento de que dispõe. Então, do jeito que está aqui, do jeito que foi respondido aqui, vocês vão imaginar assim, então tá vendo? Ele só vai agir de forma diferente porque ainda é criança. A hora que não for mais criança, já vai ser um espírito muito melhor do que eu. Então, posso ficar tranquilo, posso ficar calmo, meu filho é um missionário, minha filha é uma benfeitora. Mas peraí, gente, nós estamos num planeta de prospiações. Nós estamos num planeta que ainda requer que nós, aqui encarnados, ajudemos uns aos outros, façamos a nossa parte. Não é à toa que os nossos filhos são nossos filhos. Não é à toa que os nossos netos são nossos netos. Alguém pode até dizer, mas eu não planejei. Meu filho é uma aventura que eu tive lá na adolescência que de repente veio. Não estava programado. Bom, pode até ser que não estivesse planejado lá no seu plano, no meu plano reencarnatório, a vinda desse espírito. Mas a partir do momento em que nós nos relacionamos, a partir do momento em que nós, aqui e agora encarnados, desencadeamos essa gestação, desencadeamos essa encarnação, nós criamos um vínculo com esse espírito. E é exatamente esse vínculo que precisa ser trabalhado. E aí Kardec pergunta, bom, mas então, se o espírito é mais evoluído, pode até ser mais evoluído, como disseram os espíritos ali, por que então ele passa pela infância? Porque a infância é um negócio esquisito, né? Muito dependente, não sabe se cuidar, não tem aquele discernimento, criança você deixa solto, principalmente quando começa a engatinhar, enfia o dedo em tudo que é tomada, bota o dedo na boca do cachorro, né, depois enfia o dedinho na boca. Então, parece que não tem bom senso, parece que não tem equilíbrio. Para que passar pela infância? Para que passar por aquela babação, por aquela sujeirada toda? Já pensou aquelas primeiras papinhas que espalha mais comida na mesa, mais papinha na mesa do que põe para dentro na boca? Para que isso? Se o espírito é mais evoluído? E aí é na questão 383 que Kardec vai buscar esses esclarecimentos. E é na questão 383
que começa a aparecer a nossa missão de pai, de mãe, de educador de almas, de arcos, como diria Khalil Gibran, como a gente vai ver mais no final. E aí Kardec pergunta para os benfeitores espirituais assim: qual é, para o espírito, a utilidade de passar pelo estado de infância? E eles respondem: encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe e podem auxiliar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados de educá-lo. Opa! Então aí já começa a aparecer assim, ó, nessa fase, nós não sabemos se é um grande luminar que está reencarnando, ou se é um espírito endividado, comprometido com os erros que está tendo a última chance. O que cabe a gente é aproveitar essa fase da infância, em que ele é mais facilmente influenciável, em que ele vê na gente heróis, exemplos, modelos, e sermos mesmo os heróis, os exemplos, os modelos, para que eles possam substituir, se for o caso, valores antigos errados por valores novos, mas nós temos que apresentar para eles os valores novos. E se eles forem superiores, eles vão ver reforçados os bons valores, os valores novos que nós estivermos ali exercitando, que nós estivermos ali demonstrando. Mas a infância passa tão rápido, né? Ai, que dozinha que dá. Aquele filho tão gostosinho, tão fofuchinho que você pega, põe no colo, que você leva no carrinho, que você brinca quando é pequenininho, que assiste desenho animado. De vez em quando é bom parar para assistir desenho animado com os filhos pequenos. Até inspiração para palestra eu já consegui colher em desenho animado assistindo com os meus filhos quando eles eram menores. Agora já não tem mais essa facilidade, já estão todos grandes, estão todos maiores do que eu, mas é muito importante a gente aproveitar essa fase da infância para semear. Joguemos as melhores sementes. Mas aí vem a questão. Para eu semear, eu tenho que ter as melhores sementes. Não me adianta querer um filho missionário se eu nem me dou o trabalho de fazer o evangelho no lar uma vez por semana. Se eu nem me dou o trabalho de levar aquela criança de 2, 3, 4 anos para a evangelização do centro espírita. Ele não vai nunca se acostumar a essa rotina de buscar o bem, se não vê a gente buscando o bem. Se só vê a gente de preguiça, se só vê a gente de barriga para o alto lá deitado no sofá, passeando nas redes sociais e nem dando atenção para eles, para elas. Então é aí que vem a hora de semear. É a hora de colocar ali bem em prática. Ó, devemos contribuir para o seu desenvolvimento. Na infância isso fica mais fácil. O problema é que a infância passa rápido. E logo depois da infância vem aquela fase do temporal, né? Vem a fase da tempestade. De vez em quando aparece pai e mãe lá no centro, no atendimento fraterno. Ai, meu filho era tão bonzinho, era uma criança tão dócil, mas entrou na adolescência, tá rebelde, tá envolvido com dependência química, tá andando com uma turma barra pesada. Será que ele dormiu? Trocaram de espírito lá no mundo espiritual? Não trocaram de espírito, não. E aí, Kardec vai buscar dos benfeitores espirituais mais informações. Primeiro, para a gente entender isso. Entender essa revolução, que não é uma revolução só física, que não é uma transformação só física, gente. Em 6 meses, o meu filho caçula, que era mais baixo do que eu, agora é mais alto. É física, é rápida, mas é também que é uma transformação mental. É uma recolocação do espírito numa condição diferente daquela que a gente estava acostumado a controlar. Daí muitas pessoas dizem, adolescente é rebelde. Na adolescência vem a rebeldia. A adolescência traz a rebeldia à tona. Será que adolescente se rebela? Vamos ver com os amigos espirituais? Allan Kardec vai lá na 385 e faz exatamente essa pergunta. Olha como o codificador foi prudente. Qual a razão da mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? E aí os espíritos respondem, é o espírito que retoma a sua natureza e se mostra tal qual era. Opa! Então, peraí, gente. Antes da gente seguir na resposta dos espíritos aqui, vamos comigo pensar? Adolescente não se rebela. Adolescente se revela. É nessa hora que o espírito, já não precisando de tantos cuidados, pode se mostrar tal qual é. Se era bom, continuar bom. Se tinha pendores negativos e nós não trabalhamos para melhorar esses pendores na infância, eles vão botar todas as garrinhas, as manguinhas de fora. E aí o espírito prossegue. Não conheceis os segredos que escondem as crianças em sua inocência. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Então é essa questão que a gente tem que estar atento. Eu não sei. Para com essa ideia de olhar para o seu bebê lá no berço e dizer, cuti-cuti, você é um luminar, é o Emanuelzinho reencarnado, é a Joaninha de Ângeles reencarnada. Pode não ser. E nós não temos que ficar procurando saber.
O que nós precisamos é fazer a nossa parte. É o que nos é devido. Você já pensou em deixar de ficar lá vendo futebol no dia de levar o filho na evangelização e ir para a evangelização, levar a criança? Já pensou em deixar de ficar vendo novela para acompanhar a criança na tarefa da escola e mostrar que está presente na vida dela? Isso vai garantir lastro, vai fazer com que essas criaturinhas, ali naquela fase da fragilidade, na fase em que elas precisam de atenção, se sintam realmente acolhidas, respaldadas. E aí o Espírito vai desenvolvendo essa questão 385, ela é magnífica, porque ele vai dando um monte de detalhes. Os Espíritos que respondem vão dando muitos detalhes da nossa tarefa, da nossa missão, da nossa função de arcos, que vamos lançar flechas bem longe. Mas nós vamos chegar lá. E Kardec, então, continua aprendendo com os Espíritos e mostra para nós. As crianças são os seres que Deus envia a novas existências. E para que não lhes possam imputar excessiva severidade, dá-lhes todas as aparências da inocência. Essa inocência não constitui superioridade real com relação ao que eram antes, não. É a imagem do que deveriam ser. E se não são, é unicamente sobre elas que recai a punição. Aqui dá uma sensação de punição danada, né? Olha só que história. Essa palavra às vezes é do tradutor. Pode ser um erro de tradução, pode ser uma ideia que não tinha o mesmo peso que tem hoje. Porque Deus não castiga, né, gente? O que acontece é que nós sentimos o impacto, as consequências das nossas ações, dos nossos atos. E aí vem essa observação importante. Sobre elas vai recair, então, a consequência de não se ajustarem àquele ar de angelitude que a criança tem, de não assumirem aquele comportamento purinho, inocente que a criança tem e mostrarem pendores muito negativos. Se bem que, hoje em dia nós percebemos, desde muito tenra infância, já há crianças que demonstram seus maus pendores. A gente é que fica cego. A gente é que fica meio iludido aqui e não acredita. Ai, mas meu filho não pode ser essa criatura equivocada, não pode ser essa criatura perversa. Às vezes é. Às vezes é, e é nossa tarefa podar essas arvorezinhas e colocá-las no caminho certo. Ajudá-las a encontrar o caminho certo. E para que esse curta não fique um longa, vamos ver o que os Espíritos dizem a respeito da nossa missão. Olha que coisa interessante. Qual é o objetivo de reencarnar? É progredir. Então é exatamente isso que cabe a nós, cooperar. Preparar o caminho, preparar o terreno, ajustar o ninho para que essas avezinhas se façam fortes para voos melhores. E aí vem a conclusão. Olha só, a infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corpórea para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. De novo, hein, gente? Olha só. Os espíritos só entram na vida corpórea para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A fragilidade dos primeiros anos os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência dos que os devam fazê-los progredir. É quando se pode formar o seu caráter e reprimir seus maus pendores. Esse o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual terão que responder. Então tá aí, ó, missão sagrada pela qual nós teremos que responder. E aí me faz lembrar, para nós encerrarmos num estilo diferente, para nós encerrarmos com Khalil Gibran, no livro O Profeta, o momento em que o sábio Sufi caminhava pela cidade do Oriente, e aí uma mãe se aproxima dele com o filho no colo e pergunta, fala-nos dos filhos. Ele percebe aquela criança, olha a multidão, e na minha percepção, gente, é o mais lindo poema sobre maternidade e paternidade que eu já tive a oportunidade de ler. Então o profeta canta esse poema. Vossos filhos não são vossos filhos. São os filhos e filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós. E embora eles vivam convosco, eles não vos pertencem. Podeis outorgar-lhes o vosso amor, mas não os vossos próprios pensamentos, porque eles têm os seus próprios pensamentos. Podeis abrigar os seus corpos, mas não as suas almas, porque as suas almas vivem na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar nem mesmo em sonhos. Podeis fazer-vos como eles, mas jamais tenteis fazê-los como vós, porque a vida não anda para trás, não estaciona nos dias passados. Vós sois arcos, e aí vem a nossa missão, né? Vós sois arcos, dos quais vossos filhos são lançados como flechas vivas. O arqueiro, referência a Deus.
O arqueiro mira o alvo nas tendas do infinito e vos estica com toda a sua força, para que as flechas sigam rápidas e para longe. Seja o vosso encurvar nas mãos do arqueiro a vossa alegria, o vosso galardão, porque assim como ele ama a flecha que voa, ama o arco que permanece estável. E a nossa missão de arcos, meus irmãos e minhas irmãs, é aquela que vai garantir para nós, no momento da nossa reencarnação, no momento do nosso retorno à condição de flechas, a melhor estrutura familiar possível. Sermos netos, bisnetos dos filhos e filhas que nós evangelizamos e educamos agora. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Ela, para mim, sempre foi muito útil. Desde muito antes de ter os meus filhos biológicos, como essas diretrizes apresentadas ali por Gibran já norteavam a minha vontade de viver e a minha vontade de ser na Terra, porque assim a gente às vezes age com os alunos também, quando somos educadores. E que nós possamos aproveitar esses momentos de reflexão. Te peço então, se gostou, que se inscreva aqui no canal, que acione o sininho para receber as notificações, mande o link desse vídeo para os seus amigos, divulgue nas suas redes sociais. Deixa um like aí agora se gostou. Se não gostou, pode deixar o dislike e apresenta suas críticas aí embaixo, ou então apresenta seus comentários. Talvez me explique por que gostou, onde gostaria de ver um outro tema tratado. Nós nos veremos nos próximos Curtas Espíritas daqui a 15 dias. Um grande abraço e muito obrigado pela sua atenção.